Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí, um vídeo todos os dias pra quem não sabe. Pra você que tá adorando, pra você que tá aqui em todos os vídeos, muito obrigada. Pra você que chegou nesse e depois vem maratonar o canal, porque tá com muita novidade. Vocês estão acompanhando um reality show da minha vida. E eu acho que é muito curioso, né? Porque eu sou mãe solo de 3 e tenho 3 filhos em 3 fases diferentes. Tá sendo muito legal compartilhar minha vida com vocês. Se você puder, deixa o like agora. Mas quando eu falo isso, clica de verdade no like, porque é de graça pra você e ajuda demais o canal. Então, deixa o like se você não for inscrito, se inscreve e vamos lá. Eu fiz uma votação na minha comunidade do YouTube, perguntei quais assuntos vocês queriam aqui primeiro. Eu vou falar sobre vários assuntos com vocês, além dos meus vlogs do dia a dia, além do podcast de quarta-feira, que é meu FIVcast, que é um podcast sobre fertilização in vitro. Então venham aqui também no canal, acompanhem meu FIVcast, que são histórias incríveis. E aí, num desses questionamentos, vocês me disseram que vocês queriam saber sobre assistente social. Eu tenho, com um dos pais dos meus filhos, uma relação não tão boa, única e exclusivamente por causa dele, porque por mim eu vivo bem, eu sou bem resolvida, eu tô bem amada, tá tudo certo na minha vida. Mas infelizmente com ele não é assim, ele não aceitou muito bem o terno, ele não queria que essa criança existisse, então ele tem algumas... uma das... Ai, como é que eu posso dizer? Dos objetivos da vida dele é me perturbar. Graças a Deus, hoje em dia ele mal consegue, eu tô muito bem com isso tudo, eu já entendi, já internalizei que eles, advogadas dele, vão querer me infernizar, mas eles não vão conseguir porque eu não permito. E já faz muito tempo que aqui no canal eu não falo mais sobre isso, porque não me agrega em nada. Eu sei que às vezes para as pessoas pode agregar algum desses assuntos, por isso eu vou contar hoje pra vocês uma coisa que eu acho que pode ser bacana pra vocês. Não contando exclusivamente do meu caso, ou da minha discussão, da minha vida e dessa criança também que, coitada, já foi exposta e já sofre bastante com isso por causa dele. E hoje eu vou falar com vocês sobre a visita da assistente social em casa. E eu acho que isso é muito legal, né? Como eu sei que tem muitas mulheres aqui, mães solos, que tiveram um relacionamento, é o final de um relacionamento um pouco conturbado e também vivem em uma briga judicial, eu acho muito importante algumas coisas que eu posso falar, né? Como eu tenho experiência nisso, então acho que eu vou compartilhar informações que podem agregar. Então, a primeira coisa é o seguinte, quando você... Eu achando que a Bless tá dormindo, eu vou mostrar a Bless pra vocês. Você quer ver o pessoal? Enquanto eu não... Quer ver o pessoal? Você quer ver o pessoal? Esse é meu neném, gente. Esse meu neném que nunca vai passar nenhum problema, porque a mamãe fez ela sozinha. Oi, povo! Oi, meu povo! Oi, meu povo! Neném. Quando você entra num processo para guarda, ou você ou o pai entra num processo na justiça para guarda, então tem um caminho a se percorrer, né? Um lado fala uma coisa, o outro lado fala outra coisa e o juiz ele decide o que vai rolar, dependendo do que for pedido. Na verdade, quase que sempre, quando tem criança no meio, né? Quando essa briga é por criança, sempre tem o Ministério Público envolvido, porque é uma criança, então eles entendem que eles têm que ter mais de uma opinião ali, né? E aí, quando vocês estão brigando por a questão de guarda, com quem vai ficar a guarda, quem é melhor ter a guarda, quem é mais apto ter a guarda, na verdade, você pode solicitar umas coisas muito interessantes, ainda mais quando você tá certo, né? Que chama exame psicossocial e um assistente social. Quando você solicita isso, fica muito mais do que um lado fala uma coisa e o outro lado fala outra coisa. Porque é alguém que vai, de fato, ir até as duas casas e conhecer a rotina daquela criança com ambos os pais. Porque eu falo, né? Falar até papagaio fala. É muito fácil um pai falar que a mãe é louca e que a criança com ele é mais feliz e vice-versa. Mas quando você solicita assistente social e o juiz aceita isso e isso acontece, eu acho incrível. Eu tinha um pouco de medo, porque tudo desse processo me dava medo, eu vivia no medo, né? Tive que até fazer terapia, porque tudo eu tinha medo, porque eu sempre falava a verdade, o outro lado sempre mentia. E aí o juiz achava que era uma picuinha, uma grande briga de 2 ex, e me dava desespero, porque aconteciam coisas muito ruins no meu processo, que eu precisava que o juiz me ouvisse. E aí a gente solicitou o exame psicossocial, que é o quê? Um psicólogo do fórum entrevista ambos os pais e entrevista a criança. Então esse psicólogo já consegue saber se tem alguém ali que não é bom da cabeça.
Isso é uma coisa. E aí tem assistente social, que quando você solicita ela, ela vai nas casas. E, gente, isso é incrível, porque a assistente social vai na casa, ela analisa a situação da casa, ela analisa a rotina da criança e ela analisa a situação daquele pai com aquela criança. Então não adianta, um exemplo, tá? O pai falar que é maravilhoso, que ele tem uma ligação incrível com o filho, que ele senta no chão, que ele brinca. Aí no dia da assistente social, ela vê que aquela criança não tem nenhuma intimidade com aquele pai, que aquele pai não sabe nem se portar com a criança não sabe nem falar daquele pai. E a assistente social entrevista a criança de uma forma muito tranquila. Por isso que não é o juiz, porque quando é criança, a justiça pretende defender muito, principalmente de um trauma de briga. Então, a assistente social geralmente é uma mulher e que tem todo o tato com a criança. Então, ela, em forma de brincadeira, de conversa, consegue extrair informações muito legais. Não é mesmo? Então, vamos lá. Como é que foi comigo, né? Primeiro eu passei com esse psicólogo no fórum e foi assim, eu sempre levei muito a sério, né? Triste que o outro lado um pouco se importou, mas tô aqui pra falar de mim. Foca, Tarine, foca, Tarine. Fui lá conversar com o psicólogo do fórum, foi um papo muito gostoso. E aí teve o dia da psicóloga, né, da assistente social. Primeiro eu fui ao fórum conversar com ela fez algumas perguntas sobre o caso e tal. Ela falou assim, vou na sua casa agora conhecer você, sua família e tal. E eu tava muito feliz com tudo isso. Muitas mulheres no meu Instagram me perguntam, falam assim, meu, consegui assistente social, mas tô com medo, como é que vai ser? Eu falava, meu, se tudo que você fala é verdade, se você tá tranquila da sua maternidade e da sua verdade, a melhor coisa que tem é uma assistente social ir nas duas casas, porque ela vai dizer, ela vai confirmar que tudo que você fala é verdade, então não tem por que ter medo, gente. Eu não sei, muitas mulheres chegam pra mim e falam disso com medo, meu Deus do céu, e agora? A assistente vai na minha casa. Eu amei que ela ia, amei quando ela foi, porque quando você fala a verdade, você não se enrola, é só verdade. Então eu fui no fórum, conversei com ela, contei toda a história, e aí ela foi em casa, né? E eu acho muito importante, por mais que você odeie o pai, odeie o cara, seu ex, você não odeia ele como pai, a menos que ele faça mal pra criança. Então não é interessante você, pra assistente social, psicólogo, ficar falando mal do cara. Não tem porquê. Não agrega, pode muito mostrar que você só quer picuinha com o cara e você não quer, você quer o melhor pro seu filho, não é? Então isso é uma dica que eu posso te dar, porque foi assim que eu me portei. Porque assim, o cara, pra mim, eu acho que ele é um coitado, que ele é só um fantoche na mão de advogados que querem dinheiro. Ele mesmo, eu não tenho nenhuma raiva dele, assim, eu tenho dó, porque eu sei que tudo isso acontece não é porque ele quer. Então eu tenho só pena, de verdade. Mas graças a Deus, meus filhos estão crescendo e cada vez mais não vão precisar disso, porque a vontade deles vão ser cada vez mais, vão ser respeitadas. Não tô focando, né? A assistente social chega na sua casa e aí eu deixei a criança preparada no sentido de que ia chegar alguém em casa pra conversar com ela, pra não ser um susto, né? Mas eu acho muito interessante que, vamos supor, você pode pensar, vou falar pra criança falar tais coisas, vou treinar a criança pra tal coisa. Gente, cancela, isso não existe. Porque assistente social e psicólogo, eles são treinados pra saber onde tem mentira e onde tem manipulação da criança. Então, pelo amor de Deus, não treina nada com seu filho, não manipula a criança em absolutamente nada. Só avisa que vai vir alguém pra conversar com a criança, a criança também não se assustar que tem uma pessoa estranha em casa. Então a assistente social foi na minha casa, viu a rotina de casa, conversou comigo e em certo momento ela fala assim, vive normal. Então ela quer ver como é que é a rotina de verdade, sabe? Aí conheceu a casa toda, os quartos das crianças, senta no sofá, conversa. Nossa, foi muito, muito gostoso, assim, eu tava feliz, eu tava segura que finalmente eu ia ser alguém de fora, ia relatar tudo que acontece, que tudo que eu falo é verdade, sabe? Então foi assim, foi muito tranquilo, foi uma conversa, e aí ela foi embora, numa outra ocasião, foi na casa do pai, viu como é que é o pai com a criança. Depois eu fiquei sabendo que a madrasta fez uma cena, ficou, ai meu Deus, a Tarine fala mal de mim, e a assistente social viu que isso não é verdade, que não é nada disso, que era o oposto, né, que há uma alienação parental. Tudo isso a assistente social é treinada pra saber, então pode ser a cena que for, fica tranquilo.
E aí foi muito legal. E aí, passado alguns dias, a assistente social dá um laudo, dá um parecer para o juiz. No meu caso foi, graças a Deus, muito favorável, porque hoje em dia é muito difícil a justiça que quer dar a guarda para um dos pais. Eles acham muito melhor dar a guarda compartilhada. Só que no meu caso, infelizmente, o moço ele é proibido por alguma razão de falar comigo. Então como é que a gente compartilha de uma guarda com alguém que a gente não compartilha nenhuma palavra? Complicado, né? E o laudo da assistente social disse que a decisão dela, não, que a sugestão dela era que a guarda fosse unilateral para a mãe. E para mim isso é uma grande glória, porque como eu falei, a justiça não opta quase nunca por uma guarda para um dos pais. E no meu caso, ela sugeriu isso. Na verdade, o que eu mais quero é paz, eu quero que essa criança cresça com confiança, então eu quero ter cada vez melhor um relacionamento com esse rapaz, que infelizmente ele ainda é muito manipulável por outras pessoas que não querem o bem da criança. Mas como eu sei que ele e essas pessoas todas vão assistir, fica aqui o meu apelo, né? Vamos pensar na criança, que quanto mais a gente se entender, a gente conversar, ninguém tá falando de ser melhor amigo não, nem eu tenho interesse, mas conversar. E a Bless tá vomitando. É melhor pra criança, sabe? A criança tá aqui, ai, não sei o que lá do meu pai, pega o seu celular, liga pra ele. Aí a criança tá lá e quer falar com a minha mãe. Claro, você é livre, você não é um leão aprisionado numa jaula. Liga pra tua mãe. Eu acho que a criança só tem a ganhar. E sabe, é uma pessoa, né, que tem desenvolvimento. Então, quanto mais segura ela se sentir, melhor. É claro que eu devo ter esquecido um monte de coisa, que eu contei rapidamente como é que foi no meu caso. Vocês queriam muito saber como é que foi, como é que eu recebi assistente na minha casa, como é que foi, como é que eu me senti, o que ela fez. E na verdade foi tudo muito simples. Mas se por acaso vocês tiverem alguma pergunta, pode escrever aqui nos comentários que eu vou dizer pra vocês. Tudo que eu esqueci de falar aqui, eu respondo aqui nos comentários. Então, por favor, escrevam aqui pra mim. Muitos beijos. Não esqueça de assistir todos os vídeos que eu tô na maior dedicação do mundo, postando todos os dias pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem ver mais vídeos assim, que eu sentadinha, conversando com calma com vocês, vai ser um prazer. Muitos beijos e até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau, pessoal. Dá tchau, beleza? Dá tchau aqui. Dá sorrisinho. Dá sorrisinho. Não vai dar sorrisinho. Meio sorrisinho. Tadinha.